O milionário, cansado dos seus problemas, foi buscar um propósito novo para sua vida. Lá encontrou uma pessoa que o fez mudar. Rafael empurrou a porta de vidro do prédio, espelhado com tanta força que ela bateu na parede oposta. Seus passos ecoaram pelo hall de mármore, enquanto ele caminhava em direção ao elevador, ignorando os cumprimentos dos funcionários. A reunião havia sido um desastre. Mais uma vez, ele se viu cercado de pessoas que só queriam algo dele: dinheiro, contatos, oportunidades. A mesma conversa vazia de sempre, os mesmos sorrisos falsos, as mesmas promessas vazias de amizade. Senhor Rafael, o motorista está esperando, disse seu assistente, correndo atrás dele com uma pasta repleta de documentos. Dispense o motorista. Vou dirigir eu mesmo, respondeu Rafael, apertando o botão do elevador com mais força do que o necessário. 30º andar. Ele parou diante da janela panorâmica de seu escritório. A cidade se estendia aos seus pés como um tabuleiro de xadrez, com carros minúsculos percorrendo as avenidas. Aos 28 anos, Rafael havia herdado um império construído pelo avô e expandido pelo pai. Empresas, investimentos, propriedades. Tudo funcionava como um relógio suíço, gerando mais riqueza a cada dia. Mas para quê? Para quem? Ele abriu a gaveta da mesa e retirou um cartão amarrotado que havia encontrado no carro na semana anterior. Instituto Esperança Menos transformando vidas na comunidade São Vicente. O papel estava meio rasgado. Provavelmente havia caído da bolsa de alguma funcionária da limpeza. Por algum motivo, ele não conseguia se livrar daquele pedaço de papel. Naquela noite, sozinho em seu apartamento de 300 metros quadrados, Rafael pesquisou sobre o Instituto no computador. As fotos mostravam crianças sorrindo, adultos participando de oficinas, jovens pintando uma parede com cores vibrantes. Havia algo naqueles rostos que ele não conseguia identificar, uma luz nos olhos que ele não via há muito tempo em seu próprio reflexo. A decisão foi impulsiva. Na manhã seguinte, ele cancelou todas as reuniões, vestiu uma camiseta simples e uma calça jeans, roupas que havia comprado especialmente para a ocasião, e dirigiu até o bairro São Vicente. O contraste era brutal. As ruas asfaltadas e largas do centro da cidade deram lugar a vielas estreitas, casas simples e um movimento diferente. Crianças brincavam na rua, vizinhos conversavam nas calçadas, pequenos comércios funcionavam nas garagens das casas. O Instituto Esperança ocupava um galpão reformado no final de uma rua sem saída. A fachada pintada de azul e amarelo contrastava com o cinza das construções ao redor. Um grupo de jovens estava do lado de fora, organizando caixas de doações. Rafael estacionou a algumas quadras de distância, menos havia trocado seu carro importado por um modelo mais simples emprestado, de um funcionário, e caminhou até a entrada. Posso ajudá-lo? Perguntou uma jovem que carregava uma caixa pesada, como se fosse leve, como uma pena. Ela tinha cabelos cacheados presos em um rabo de cavalo, olhos castanhos expressivos e um sorriso que parecia iluminar todo o ambiente ao redor. Eu queria ser voluntário, disse Rafael, sentindo-se estranhamente nervoso. Vi o trabalho de vocês na internet e gostaria de ajudar. A jovem depositou a caixa no chão e estendeu a mão. Que ótimo, eu sou a Camila. Coordeno alguns projetos aqui. Qual é o seu nome, Rafael? Respondeu ele, apertando sua mão. A firmeza do aperto o surpreendeu, assim como a sinceridade em seus olhos. Venha, vou te mostrar um instituto, disse Camila, pegando novamente a caixa. Você tem alguma experiência com trabalho voluntário? Rafael mentiu sem hesitar. Um pouco. Quero aprender mais. Ela o conduziu pelo galpão, explicando cada espaço com o entusiasmo de quem fala sobre algo que ama profundamente. Havia uma biblioteca comunitária com livros doados e organizados por cores, um laboratório de informática com computadores antigos, mas funcionando perfeitamente, uma cozinha industrial onde voluntários preparavam refeições para famílias em situação de vulnerabilidade, salas de aula improvisadas com carteiras coloridas e paredes cheias de desenhos infantis. Atendemos cerca de 200 famílias da comunidade, explicou Camila, parando diante de um mural repleto de fotos. Oferecemos reforço escolar para as crianças, cursos profissionalizantes para os jovens e adultos, distribuição de cestas básicas, atendimento psicológico e jurídico gratuito. Tudo funciona com a ajuda de voluntários e algumas parcerias com empresas locais. Rafael observou as fotos. Eram momentos simples, mas havia algo nelas que o tocava profundamente.
Uma senhora aprendendo a ler aos 60 anos. Um adolescente mostrando orgulhoso seu certificado de curso técnico. Crianças apresentando uma peça teatral improvisada. Como vocês conseguem recursos para manter tudo isso? Com muita criatividade e algumas noites mal dormidas, riu Camila. Fazemos bazares, rifas, campanhas de arrecadação. Cada voluntário também contribui como pode. O seu Antônio, por exemplo, é encanador e conserta todos os problemas hidráulicos do instituto gratuitamente. A Dona Maria é costureira e ensina as mulheres da comunidade a fazer peças que depois vendemos para ajudar nas despesas. Eles foram interrompidos por uma criança de uns 8 anos que correu até Camila e se agarrou em sua perna. Tia Camila, o computador parou de funcionar de novo. Já vai, João. Este é o Rafael. Ele vai ajudar a gente a partir de hoje. Ela se agachou para ficar na altura do menino. Quer mostrar para ele onde fica o laboratório de informática? O garoto assentiu energicamente e estendeu a mão para Rafael. Vem, tio. Eu sei consertar algumas coisas, meu irmão me ensinou. Enquanto caminhavam, João tagarelava sem parar. Contou que morava com a mãe e 2 irmãos mais velhos, que seu sonho era ser programador de jogos, que vinha ao instituto todos os dias depois da escola. Rafael se viu sorrindo genuinamente pela primeira vez em semanas. O laboratório de informática era uma sala pequena, com 10 computadores montados em mesas de madeira pintadas de verde. 3 máquinas estavam funcionando. Outras 2 tinham problemas de software, e o restante apresentava defeitos variados. Rafael observou tudo com olhos técnicos. Havia estudado engenharia antes de assumir os negócios da família. Acho que posso ajudar com isso, disse ele, examinando um dos computadores. Em 20 minutos, conseguiu identificar e resolver o problema de 3 máquinas. João o observava fascinado, fazendo perguntas sobre cada procedimento. Nossa, você entende muito de computador, exclamou o menino. Pode me ensinar? Claro que posso. A resposta saiu, naturalmente, sem que Rafael precisasse pensar. Camila apareceu na porta da sala e ficou observando Rafael explicar para João como funcionava a placa-MI de um computador. Havia algo diferente nele, uma paciência e uma dedicação, que ela não esperava encontrar em um voluntário novo. A maioria das pessoas chegava cheia de boas intenções, mas desanimava rapidamente quando percebia a quantidade de trabalho envolvida. Rafael, você tem formação técnica? Perguntou ela, aproximando-se. Estudei engenharia, respondeu ele, evitando entrar em detalhes. Sempre gostei de mexer com eletrônicos. Que sorte a nossa! Temos vários equipamentos aqui que precisam de reparo. Se você tiver tempo e disposição, seria uma ajuda enorme. Hello. Resto da tarde, Rafael se viu completamente absorvido no trabalho. Consertou computadores, ajudou a organizar o material da biblioteca e até mesmo auxiliou na preparação do lanche das crianças. Cada tarefa era simples, mas havia um propósito claro por trás de cada ação. Tudo ali fazia sentido de uma forma que ele não sentia em seus negócios há muito tempo. Às 6 da tarde, quando o instituto começou a fechar, Rafael percebeu que o dia havia passado voando. Ele, que costumava contar os minutos durante as reuniões de trabalho, havia perdido completamente a noção do tempo. Obrigada por hoje, disse Camila, trancando a porta principal. Você foi incrível. As crianças adoraram você. Eu que agradeço. Foi diferente. Rafael hesitou. Posso voltar amanhã? Claro. Chegamos aqui às 8 da manhã, mas não se sinta obrigado a vir todos os dias. Sabemos que todo mundo tem suas responsabilidades. Se ela soubesse, penso Rafael, suas únicas responsabilidades reais eram assinar papéis e tomar decisões que outros já haviam pensado por ele. Não tem problema. Tenho bastante tempo livre. Naquela noite, Rafael jantou sozinho em seu apartamento. Mas pela primeira vez em meses, não sentiu o peso da solidão. Sua mente estava ocupada com planos para o laboratório de informática, ideias para melhorar o sistema de organização da biblioteca, formas de otimizar a distribuição das cestas básicas. Ele se pegou fazendo anotações em um caderno, esboçando projetos como não fazia desde a faculdade. Na manhã seguinte, ele chegou ao instituto antes das 8. Camila já estava lá, preparando o material para uma oficina de artesanato. É mesmo dedicado, brincou ela. Nem os voluntários mais antigos chegam tão cedo. Não consegui dormir direito, admitiu Rafael. Fiquei pensando em algumas ideias para melhorar o laboratório. Os olhos de Camila brilharam. Que tipo de ideias? Rafael mostrou suas anotações. Havia calculado exatamente quantos computadores seria possível adicionar na sala.
pesquisado fornecedores de peças usadas com preços acessíveis, e até mesmo esboçado um novo layout que permitiria atender mais crianças simultaneamente. Camila ficou em silêncio por alguns segundos, observando os desenhos técnicos detalhados. Rafael, isso é fantástico, disse ela finalmente. Há anos sonhamos em expandir o laboratório, mas nunca tivemos conhecimento técnico suficiente para fazer um planejamento assim. Você realmente estudou engenharia? Sim, mas já faz tempo que não pratico, respondeu ele, tecnicamente sem mentir. Bem, parece que você não esqueceu nada. Camila, vamos apresentar suas ideias para o resto da equipe na reunião de hoje à tarde? A reunião aconteceu em uma sala pequena nos fundos do instituto. Além do Camila, estavam presentes 5 outros voluntários. Seu Antônio, o encanador de 50 e poucos anos, que Rafael havia conhecido no dia anterior. Dona Maria, uma senhora elegante que coordenava as oficinas de costura. Pedro, um jovem advogado que prestava assistência jurídica gratuita. Ana, uma psicóloga que atendia famílias em situação de vulnerabilidade. E Marcos, um professor aposentado que dava aulas de reforço escolar. Rafael apresentou suas ideias com uma paixão que o surpreendeu. Falou sobre a importância da inclusão digital, mostrou cálculos de custo-benefício, explicou como pequenas melhorias na infraestrutura poderiam triplicar a capacidade de atendimento. O grupo ouvia atentamente, fazendo perguntas inteligentes e sugerindo adaptações. O problema é sempre o mesmo, suspirou Dona Maria quando Rafael terminou a apresentação. As ideias são maravilhosas, mas de onde vamos tirar dinheiro para comprar as peças? Podemos fazer uma campanha de arrecadação, sugeriu Ana. Já funcionou outras vezes. Sim, mas para conseguir o valor que o Rafael calculou, precisaríamos de meses de campanha, ponderou Pedro. Rafael sentiu um impulso quase irresistível de dizer que poderia financiar tudo naquela mesma tarde. O valor era insignificante perto de seus recursos, menos do que ele gastava em uma noite em um restaurante caro, mas algo o impedia de revelar sua verdadeira situação financeira. Talvez fosse medo de que isso mudasse a forma como eles o viam, ou talvez fosse o desejo de fazer parte daquele grupo como um igual. Que tal se eu conseguir um desconto com alguns fornecedores? Sugeriu ele. Tem alguns contatos que podem ajudar. Era uma meia-verdade. Ele poderia facilmente usar suas conexões empresariais para conseguir os materiais por preços muito baixos, ou até mesmo como doação. Deixem comigo. Vou ver o que consigo fazer. Camila o olhou com admiração. Rafael, você mal chegou aqui e já está movendo montanhas por nós. Não sei como agradecer. Não precisa agradecer. Eu que estou grato por me deixarem fazer parte disso. Nas semanas seguintes, Rafael desenvolveu uma rotina que nunca havia imaginado para si mesmo. Acordava cedo, tomava um café simples em casa e dirigia até o instituto. Passava as manhãs trabalhando no laboratório de informática, as tardes, ajudando em atividades diversas, e às noites planejando melhorias e organizando doações através de seus contatos empresariais. Ele havia criado uma identidade cuidadosamente construída. Dizia ser um engenheiro freelancer que havia economizado algum dinheiro e agora tinha flexibilidade para se dedicar ao trabalho voluntário. Para manter a farsa, alugou um apartamento simples no bairro vizinho ao instituto, onde recebia correspondências. E mantinha algumas roupas básicas. Seus funcionários e sócios estavam perplexos com a mudança. Rafael, que antes microgerenciava cada detalhe dos negócios, agora delegava tudo e só aparecia no escritório quando absolutamente necessário. O senhor está bem? Perguntou seu assistente certa manhã. Os diretores estão preocupados com sua ausência nas reuniões. Estou ótimo. Melhor do que nunca, respondeu Rafael, assinando rapidamente uma pilha de documentos. Confio em vocês para tocar as coisas enquanto eu resolvo alguns assuntos pessoais. A verdade era que os negócios nunca haviam funcionado tão bem. Sem sua interferência constante, os diretores tomavam decisões mais ágeis e criativas. Os funcionários pareciam mais motivados quando não sentiam a pressão de sua supervisão diária. Rafael começou a questionar se sua presença constante na empresa era realmente tão necessária quanto ele sempre acreditou. No instituto, ele se tornou indispensável de uma forma completamente diferente, não através de poder ou dinheiro, mas através de dedicação genuína e habilidades práticas. Ele reformou todo o sistema elétrico do galpão, organizou um sistema de gestão para controlar as doações, criou um site simples para divulgar o trabalho do instituto e estabeleceu parcerias com empresas que forneciam materiais a preços simbólicos.
mas foi sua relação com Camila que mais o transformou. Eles trabalhavam lado a lado todos os dias, e Rafael descobriu uma mulher de uma complexidade e profundidade que o fascinava. Camila não era apenas a líder comunitária apaixonada que ele havia conhecido no primeiro dia. Ela era também estrategista brilhante, uma negociadora hábil, uma administradora criativa e uma pessoa profundamente empática. Como você consegue manter tanta energia para tudo isso? Perguntou ele certa tarde, enquanto ajudavam as crianças com o dever de casa. Não é energia, é propósito, respondeu ela, ajudando um menino com um problema de matemática. Conta, você acredita realmente no que está fazendo? O cansaço físico não importa tanto. E você sempre soube qual era seu propósito? Camila riu. Claro que não. Eu estudei administração. Trabalhei 3 anos em uma empresa de marketing. Ganhava bem, tinha um apartamento legal, um carro novo. Do lado do fora, parecia que eu tinha conseguido tudo o que uma jovem da minha idade poderia querer. O que mudou? Minha avó ficou doente e veio morar comigo. Ela havia criado 5 filhos sozinha aqui no São Vicente. Sempre foi uma mulher forte e independente. Quando ela começou a precisar de cuidados, eu comecei a vir aqui para resolver algumas coisas para ela. Foi quando conheci o Instituto. Camila pausou para ajudar outra criança. Depois continuou. Viu que as pessoas aqui faziam umas pelas outras, como se uniam para resolver problemas. Como cada pequena ajuda fazia diferença real na vida de alguém. E percebi que eu estava gastando minha vida, criando campanhas publicitárias para vender produtos que ninguém realmente precisava. E você? Largou tudo. Levei alguns meses para tomar coragem. Meus pais acharam que eu havia enlouquecido. Jogar fora uma carreira promissora para trabalhar de graça, diziam. Mas desde que cheguei aqui, nunca mais questionei se estava fazendo a coisa certa. Rafael a observou ajudando as crianças com uma paciência infinita, cada uma recebendo exatamente a atenção que precisava. Havia uma serenidade em Camila que ele invejava. Ela havia encontrado seu lugar no mundo de uma forma que ele nunca experimentou. Nem mesmo com todos os recursos e oportunidades que sua riqueza proporcionava. Naquela noite, Rafael caminhou pelas ruas do bairro São Vicente, antes de voltar para casa. As casas simples estavam iluminadas, famílias jantavam juntas, crianças brincavam nas calçadas, sob o olhar atento dos vizinhos. Havia uma sensação de comunidade ali que ele nunca havia experimentado em seu condomínio de luxo, onde mal conhecia o nome dos vizinhos. Ele parou diante de uma casa onde uma mulher balançava. Um bebê na varanda, cantando uma canção de ninar. A cena era simples, mas havia algo profundamente belo nela. Rafael se deu conta de que estava observando algo que o dinheiro não poderia comprar. Contentamento genuíno. No mês seguinte, o Instituto recebeu uma doação anônima que permitiu a expansão completa do laboratório de informática, a reforma da biblioteca e a criação de uma nova sala para oficinas profissionalizantes. Camila ficou eufórica com a notícia, mas também intrigada. É estranho, comentou ela com Rafael, enquanto supervisionavam a instalação dos novos computadores. A doação veio através de uma empresa que nunca havia tido contato conosco. E o valor é exatamente o que você calculou para todas as melhorias que planejamos. Rafael sentiu um frio na barriga. Ele havia sido cuidadoso para que a doação não pudesse ser rastreada até ele, usando uma de suas empresas menores e intermediários para fazer a transferência. Às vezes as coincidências acontecem, disse ele, tentando soar casual. Sim, mas coincidência é uma criança deixar cair uma moeda e encontrar exatamente o valor do sorvete que queria, riu Camila. Isso aqui parece mais um milagre planejado. Ela o olhou com curiosidade, mas não pressionou o assunto. Rafael respirou aliviado, mas percebeu que estava caminhando em uma linha cada vez mais tênue entre sua identidade falsa e a verdadeira. As melhorias transformaram o instituto. Agora, eles podiam atender o dobro de crianças no laboratório de informática. A biblioteca se tornou um espaço de estudos mais atrativo. E as oficinas profissionalizantes atraíram jovens e adultos de toda a região. Rafael se sentia orgulhoso de ter contribuído para essa transformação, mas também cada vez mais desconfortável com sua farsa. O ponto de virada veio em uma tarde de quinta-feira. Rafael estava ensinando programação básica para um grupo de adolescentes quando seu telefone tocou insistentemente. Era seu assistente, com uma emergência nos negócios que exigia sua presença imediata. Uma aquisição importante estava em risco, e os advogados precisavam de sua assinatura
em vários documentos, antes do fechamento do prazo. Preciso sair mais cedo hoje, disse ele para Camila, tentando esconder a ansiedade em sua voz. Claro, sem problema. Alguma emergência? Só uns assuntos para resolver. Ele se despediu rapidamente das crianças e saiu do instituto. 3 horas depois, Rafael estava sentado em uma sala de reuniões no 40º andar de um prédio comercial, cercado por advogados, contadores e diretores. A aquisição havia sido bem sucedida, adicionando mais algumas dezenas de milhões ao patrimônio familiar. Todos comemoravam, falando sobre oportunidades de expansão e projeções de lucro para o próximo trimestre. Rafael olhou pela janela panorâmica. Lá embaixo, em algum lugar da cidade, estava um instituto onde Camila provavelmente ainda estava trabalhando, talvez preparando material para a oficina de artesanato do dia seguinte, ou ajudando alguma família a resolver um problema burocrático. A distância entre esses dois mundos nunca havia parecido tão grande. Senhor Rafael, o senhor está satisfeito com os resultados? Perguntou um dos diretores. Sim, claro, respondeu ele automaticamente, mas a verdade era que não sentia nada, nem satisfação, nem orgulho, nem mesmo alívio. A transação que havia movimentado milhões de reais não provocou nele nem um décimo da alegria que sentia quando conseguia fazer um computador velho voltar a funcionar no instituto. Na manhã seguinte, Rafael chegou ao instituto com um humor estranho. Ele tentou se concentrar nas atividades, mas sua mente estava dividida entre os dois mundos. Durante o almoço, Camila percebeu sua distração. Você está diferente hoje, observou ela, sentando-se ao seu lado, na mesa improvisada, no pátio do instituto. Só cansado, mentiu Rafael. Sabe, às vezes eu me pergunto sobre você, disse Camila, mexendo na salada. Você apareceu aqui do nada, com conhecimentos técnicos impressionantes, uma dedicação que poucos voluntários têm, e uma forma de resolver problemas que sugere muito mais experiência do que você admite. Rafael sentiu o coração acelerar. O que você quer dizer? Não estou questionando sua sinceridade, apressou-se Camila. Pelo contrário, é óbvio que você realmente se importa com o trabalho aqui, mas tenho a impressão de que há muito mais em sua história do que você. Ela o olhou diretamente nos olhos. E tudo bem, todos nós temos nossos motivos para estar aqui, nossas histórias pessoais. Só quero que você saiba que, seja qual for sua situação, você é bem-vindo aqui, não por causa do que você pode fazer ou contribuir, mas por quem você é. Rafael sentiu um nó na garganta. A sinceridade e a aceitação incondicional de Camila contrastavam dolorosamente com a falsidade de sua situação. Ele queria contar a verdade, mas como explicar que havia mentido desde o primeiro dia? Como admitir que era exatamente o tipo de pessoa rica e privilegiada que ela provavelmente desprezava? Obrigado, conseguiu dizer. Isso significa muito para mim. Naquela tarde, enquanto organizava doações na biblioteca, Rafael foi abordado por João, um menino de 8 anos que havia se tornado seu pupilo no laboratório de informática. Tio Rafael, você é rico? Perguntou o garoto com a franqueza típica das crianças. A pergunta o pegou de surpresa. Por que pergunta isso, João? Porque minha mãe disse que só gente rica entende tanto de computador como você. E você sempre tem as ferramentas certas para consertar as coisas. E suas roupas são bonitas, mesmo sendo simples. Rafael cega para ficar na altura do menino. Por que isso importa, João? Não importa, respondeu o garoto, dando de ombros. Minha mãe só falou que se você for rico, é legal você estar aqui com a gente mesmo assim. Ela disse que gente rica geralmente não liga pra gente como nós. As palavras inocentes de João ecoaram na mente de Rafael pelo resto do dia. Era exatamente isso que ele sempre fizera. Menos ignorar a realidade das pessoas menos privilegiadas. Viver em uma bolha dourada, onde os problemas reais do mundo não o alcançavam. Quantas vezes ele havia passado de carro por bairros como o São Vicente, sem sequer olhar pela janela. Quantas oportunidades de fazer a diferença ele havia desperdiçado ao longo dos anos. Naquela noite, Rafael tomou uma decisão. Ele precisava contar a verdade para Camila. Não conseguia mais suportar a farsa, especialmente não com alguém que havia se tornado tão importante para ele. Porque era isso que estava acontecendo. Ele estava se apaixonando por ela, não apenas por sua beleza ou sua personalidade, mas por tudo que ela representava, sua autenticidade, sua paixão, sua capacidade de ver beleza e oportunidade onde outros viam apenas problemas.
ele a encontrou no final do dia, organizando os materiais da oficina de artesanato. O instituto estava vazio, apenas eles dois no espaço, que havia se tornado tão familiar. Camila, preciso falar com você, disse ele, a voz tremendo ligeiramente. Ela parou o que estava fazendo e o olhou atentamente. Claro, o que aconteceu? Rafael respirou fundo. Eu não fui completamente honesto com você, com nenhum de vocês, na verdade. Camila se sentou em uma das cadeiras e fez um gesto para que ele fizesse o mesmo. Estou ouvindo. Meu nome, realmente, é Rafael, e eu realmente estudei engenharia, mas eu não sou um freelancer que economizou dinheiro para fazer trabalho voluntário. Ele pausou, procurando as palavras certas. Eu sou dono de várias empresas. Herdei do meu pai e do meu avô. Tenho mais dinheiro do que jamais conseguirei gastar. Camila ficou em silêncio por alguns segundos, processando a informação. Por quê? Você mentiu, porque estava cansado de ser visto apenas pelo meu dinheiro. Queria saber como era ser aceito por quem eu sou, não pelo que eu tenho. Rafael se levantou e começou a andar pela sala. Toda a minha vida, as pessoas, aproximaram de mim por interesse. Amigos que queriam favores, namoradas que queriam segurança financeira, sócios que queriam participação nos lucros. Nunca tive certeza se alguém realmente gostava de mim. E você achou que mentir era... A pergunta foi feita sem julgamento, mas Rafael sentiu o peso da decepção na voz de Camila. Eu sei que foi errado. Começou como algo temporário. Eu só queria experimentar algumas horas de trabalho voluntário e voltar para minha vida normal. Mas então eu conheci você, conheci todo mundo aqui e percebi que tinha encontrado algo que não sabia que estava procurando. Que você encontrou? Propósito, comunidade, a sensação de que minha existência faz diferença na vida de outras pessoas. Rafael parou diante dela. E você, Camila? Eu me apaixonei por você. Camila suspirou profundamente. Rafael, preciso de tempo para processar tudo isso. Eu entendo. Só quero que você saiba que tudo o que senti aqui foi real. Meu interesse pelo trabalho do instituto, minha dedicação, meus sentimentos por você, nada disso foi fingimento. E a doação anônima? Foi você, não foi? Rafael assentiu. Foi. Eu queria ajudar, mas não sabia como fazer sem revelar minha identidade. Camila se levantou e caminhou até a janela que dava para o pátio do instituto. Você tem ideia de como isso me faz sentir, Rafael? Durante as semanas admirei sua simplicidade, sua humildade. Pensei que você era alguém que, apesar de ter pouco, dedicava tudo o que podia para ajudar os outros. E agora descubro que você tem recursos infinitos, mas escolheu brincar de ser pobre. Não foi uma brincadeira, protestou Rafael. Foi a experiência mais real que já tive na vida. Para você talvez, mas para nós, que realmente vivemos essa realidade todos os dias, que sabemos o que é escolher entre comprar remédio ou comida, isso parece muito com uma fantasia turística. As palavras de Camila doíam, porque carregava uma verdade que Rafael não queria enfrentar. Ele havia de fato brincado de ser comum, sabendo que sempre poderia voltar para seu mundo de privilégios quando quisesse. Você tem razão, admitiu. Eu fui egoísta. Mas isso não muda o fato de que este lugar, estas pessoas, vocês mudaram minha vida. Pela primeira vez, entendi o que significa ter um propósito real. Camila se virou para encará-lo. E qual é o seu propósito? Agora, Rafael? Voltar para suas empresas e esquecer que tudo isso aconteceu? Ou continuar brincando de ser voluntário nos fins de semana? A pergunta o atingiu como um soco. Rafael percebeu que não havia pensado no futuro, além do momento de confessar a verdade. Eu não sei, disse honestamente. Só sei que não quero perder isso. Não quero perder você. Rafael, eu preciso de tempo para pensar sobre tudo isso. E você também precisa decidir o que realmente quer fazer com sua vida. Camila pegou sua bolsa e caminhou em direção à porta. Talvez seja melhor você não vir aqui por alguns dias. Rafael ficou sozinho no instituto, cercado por tudo que havia se tornado significativo para ele. Os computadores que havia consertado, as paredes que havia pintado, os desenhos das crianças pregados no mural. Cada item contava uma história, de momentos genuínos de conexão e propósito. Nos dias seguintes, Rafael se viu perdido entre seus dois mundos. Voltou a frequentar o escritório regularmente, participar de reuniões, tomar decisões empresariais, mas tudo parecia sem cor, como se ele estivesse assistindo a um filme em preto e branco sobre a vida de outra pessoa. O Senhor parece diferente.
comentou seu assistente durante uma pausa entre reuniões. Mais distante, se me permite dizer, Rafael olhou pela janela do escritório. Lá embaixo, a cidade fervilhava com milhões de pessoas vivendo suas vidas, perseguindo seus sonhos, enfrentando sustos. Você já se perguntou se está fazendo a coisa certa com sua vida? Perguntou ele, surpreendendo o assistente com a súbita profundidade da questão. Às vezes, senhor, mas acho que todo mundo se pergunta isso em algum momento. E como você encontra a resposta? O assistente hesitou, claramente desconfortável com a intimidade inesperada da conversa. Bem, eu olho para as pessoas ao meu redor, minha família, meus amigos, se eles estão bem, se posso contribuir para isso, acho que estou no caminho certo. Na noite, Rafael dirigiu até o bairro São Vicente. Não entrou no instituto, respeitou o pedido de Camila para dar tempo menos, mas caminhou pelas ruas, observando a vida da comunidade. Parou em uma pequena lanchonete e pediu um sanduíche simples. O dono, um homem de meia idade com mãos calejadas, reconheceu-o. Você é o Rafael do instituto, não é? Meu filho João não para de falar de você. Diz que você ensinou ele a consertar computador. Rafael sorriu, sentindo uma pontada de saudade. João é um menino muito inteligente. É sim, e tem sorte de ter gente como você para ensinar ele. Antigamente, criança daqui não tinha essas oportunidades. O homem se inclinou sobre o balcão. Sabe, eu cresci neste bairro. Vi ele passar por tempos muito difíceis. Mas agora, com um instituto, com pessoas como você que se importam, as coisas estão mudando. Meu filho mais velho conseguiu uma bolsa de estudos em uma universidade. Isso era impensável na minha época. As palavras do homem ecoaram na mente de Rafael durante toda a noite. Ele havia se concentrado tanto em sua própria jornada de autoconhecimento que não havia percebido completamente o impacto real de seu trabalho no instituto. Não se tratava apenas de sua busca por propósito. Outras vidas estavam sendo transformadas através do trabalho que ele havia ajudado a construir. Na manhã seguinte, Rafael tomou uma decisão que o surpreendeu. Convocou uma reunião extraordinária com todos os diretores de suas empresas. Na sala de conferências, diante de 15 executivos perplexos, ele apresentou um plano que vinha amadurecendo em sua mente. Quero criar uma fundação, anunciou ele. Será focada em educação e desenvolvimento comunitário. Investiremos em projetos como o Instituto Esperança, mas em escala muito maior. Senhor Rafael, interrompeu o diretor financeiro. Isso é louvável, mas talvez devêssemos considerar as implicações fiscais e não é uma estratégia de marketing ou benefício fiscal, cortou Rafael. É um compromisso real. Quero destinar 30% dos lucros anuais de todas as empresas para essa fundação. O silêncio na sala foi ensurdecedor. 30% representava dezenas de milhões de reais por ano. E eu quero administrar pessoalmente a fundação, continuou Rafael. Vou me afastar da operação diária das empresas. Vocês já demonstraram que podem tocar tudo com mais eficiência do que eu. Mas, senhor, sua presença é fundamental para as decisões estratégicas, começou outro diretor. As melhores decisões que esta empresa tomou nos últimos meses foram quando eu estava ausente, observou Rafael. Vocês são profissionais competentes. Não precisam de mim microgerenciando cada detalhe. Nas semanas seguintes, Rafael trabalhou incansavelmente para estruturar a fundação. Contratou advogados especializados, definiu critérios de seleção de projetos, estabeleceu processos de avaliação e monitoramento. Mas, acima de tudo, ele queria que o primeiro projeto apoiado pela fundação fosse o Instituto Esperança. Ele preparou um documento, detalhando uma proposta de parceria que garantiria financiamento estável para o Instituto por pelo menos 10 anos, além de recursos para expansão para outras comunidades. Era infinitamente mais do que a doação anônima anterior. Era um compromisso de longo prazo que poderia transformar centenas de vidas. Armado com esse documento, Rafael voltou ao instituto em uma tarde de quinta-feira. Seu coração batia forte quando ele empurrou a porta familiar. As crianças correram para cumprimentá-lo, como se ele nunca tivesse partido. Tio Rafael! Você sumiu, gritou João, se agarrando em sua perna. Eu terminei aquele programa que você estava me ensinando. Que ótimo, João, depois você me mostra, tá bem? Rafael encontrou Camila na biblioteca, organizando livros doados. Ela o viu e parou o que estava fazendo, mas não se aproximou. Oi, disse ele simplesmente. Oi, respondeu ela, a voz cuidadosamente neutra. Posso conversar com você? Há algumas coisas que preciso te mostrar. Camila hesitou. Depois assentiu. Eles se dirigiram para o pátio,
onde se sentaram no mesmo banco, onde haviam conversado tantas vezes antes. Rafael estendeu o documento para ela. Antes de mais nada, quero que você saiba que tomei algumas decisões importantes sobre minha vida. Camila folheou o documento, seus olhos se alargando conforme lia. Rafael, isso é inacreditável. Vocês querem financiar nossa expansão para 5 novas comunidades? Não vocês. Nós. Se você aceitar, eu gostaria de trabalhar aqui oficialmente. Não como voluntário esporádico, mas como parceiro de longo prazo. Rafael respirou fundo. Criei uma fundação dedicada a projetos como este. Quero que seja minha profissão, meu propósito de vida, e suas empresas vão continuar funcionando, provavelmente melhor do que antes. Mas não são mais minha prioridade. Ele se inclinou para frente. Camila, você me perguntou qual era meu propósito. Agora eu sei. É isso. É trabalhar ao lado de pessoas como você para fazer diferença real na vida de outras pessoas. Camila ficou em silêncio por um longo tempo, olhando o documento em suas mãos. Rafael, isso muda tudo. Com esse tipo de recursos, poderíamos ajudar milhares de famílias. É exatamente essa a ideia. Ela o olhou nos olhos. Mas, saber se você está fazendo isso por convicção real ou para tentar me reconquistar? A pergunta era justa, e Rafael havia pensado nela muitas vezes nas últimas semanas. Comecei pensando em você, sim, mas quando comecei a trabalhar no projeto, percebi que era maior do que nós dois. É sobre usar os recursos que tenho para maximizar o impacto positivo que posso ter no mundo. E se eu disser que, mesmo assim, não posso ter um relacionamento com você? Rafael sentiu uma pontada de dor, mas respondeu honestamente. Continuarei com o projeto, porque descobri que fazer este trabalho me faz sentir mais vivo e realizado do que qualquer coisa que já fiz antes. Camila sorriu pela primeira vez, desde que ele havia contado a verdade. Essa é a resposta que eu esperava ouvir. Então você aceita a parceria? Aceito a parceria profissional, disse ela, cuidadosamente. Quanto ao resto, vamos ver como as coisas se desenvolvem. Você machucou minha confiança, Rafael. Vai demorar para reconstruí-la, eu entendo. Estou disposto a trabalhar para isso, pelo tempo que for necessário. Nos meses seguintes, a transformação foi notável. A Fundação Rafael Oliveira, como foi oficialmente batizada, tornou-se uma das organizações filantrópicas mais respeitadas do país. Rafael trabalhava 12 horas por dia, visitando comunidades, avaliando projetos, coordenando parcerias. Ele havia encontrado uma vocação que combinava sua formação técnica, sua experiência em gestão e sua paixão descoberta por justiça social. O Instituto Esperança se tornou um modelo replicado em 15 comunidades diferentes. Cada nova unidade adaptava a metodologia para as necessidades locais, mas mantinha os princípios fundamentais: educação de qualidade, desenvolvimento comunitário e empoderamento local. Rafael e Camila trabalhavam lado a lado todos os dias, desenvolvendo uma parceria profissional extraordinariamente eficiente. Ela se revelou uma estrategista natural, capaz de identificar oportunidades e resolver problemas complexos com criatividade e pragmatismo. Juntos, eles formavam uma equipe que conseguia transformar recursos em impacto real de forma impressionante. Pessoalmente, a relação entre eles evoluía lentamente. Rafael respeitava o tempo que Camila precisava, nunca pressionando por mais intimidade do que ela estava disposta a oferecer. Ele demonstrava sua sinceridade através de ações consistentes, dia após dia, semana após semana. Você mudou, observou Camila certa tarde, enquanto revisavam relatórios de progresso dos diversos projetos da Fundação. Como assim? Você chegou aqui pela primeira vez, havia uma inquietação em você, como se você estivesse sempre procurando por algo. Agora você parece em paz. Rafael pensou na observação. Acho que encontrei meu lugar no mundo. Demorou 28 anos, mas finalmente sei quem eu sou e o que quero fazer com minha vida. E o que você quer fazer? Isso. Trabalhar com você, com nossa equipe, para criar oportunidades para pessoas que nasceram com menos privilégios do que eu. Usar os recursos que herdei para equilibrar um pouco as injustiças do mundo. Camila sorriu. Sabe, minha percepção sobre dinheiro mudou também. Eu costumava pensar que riqueza era automaticamente sinônimo de superficialidade e egoísmo. Mas vendo o que você fez, o que nossa fundação conseguiu realizar, percebi que o problema não é ter dinheiro. É o que você escolhe fazer com ele. Naquela noite, pela primeira vez em meses, eles jantaram juntos fora do instituto. Um restaurante simples no bairro São Vicente.
frequentado pelos moradores locais. Rafael se sentia mais confortável ali do que jamais se sentira nos restaurantes de luxo que costumava frequentar. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Disse Camila, brincando com um guardanapo de papel. Claro. Você sente falta da sua vida anterior? Do conforto, do status, da facilidade de tudo? Rafael considerou a pergunta cuidadosamente. Às vezes sinto falta da simplicidade de não ter que tomar decisões difíceis. Quando você tem recursos limitados, suas escolhas são mais óbvias. Agora, cada decisão sobre como usar o dinheiro da fundação pode impactar centenas de vidas. É uma responsabilidade pesada. Mas você não se arrepende? Nunca. Pela primeira vez na vida, sinto que minha existência tem significado real. Cada criança que aprende a ler, cada jovem que consegue um emprego, cada família que consegue melhorar suas condições de vida, menos tudo isso justifica qualquer sacrifício que eu tenha feito. Camila estendeu a mão sobre a mesa e tocou a dele. Rafael, eu quero te pedir desculpas. Por quê? Por ter sido tão dura com você quando descobri a verdade. Eu estava ferida e desapontada, mas não considerei o quanto deve ter sido difícil para você tomar a decisão de ser vulnerável e honesto comigo. Você não precisa se desculpar. Sua reação foi completamente justificada. Mas agora vejo que sua transformação é genuína. Você não apenas mudou o que faz, você mudou quem você é. E isso Rafael sentiu algo se soltar em seu peito, uma tensão que carregava há meses. Isso significa que você me perdoa? Significa que estou pronta para começarmos de novo. Desta vez, sem mentiras ou segredos entre nós. 6 meses depois, Rafael estava em pé no palco de um auditório lotado, recebendo um prêmio de reconhecimento por impacto social. A Fundação Rafael Oliveira havia sido escolhida como a organização filantrópica do ano, em reconhecimento ao trabalho desenvolvido em mais de 20 comunidades carentes. Este prêmio não é meu, disse ele no microfone, olhando para Camila na primeira fila. Pertence a cada voluntário, cada educador, cada líder comunitário que dedica sua vida a construir um mundo mais justo. Meu papel foi apenas fornecer recursos. O verdadeiro trabalho é feito por pessoas que acreditam que mudança é possível e se dedicam a torná-la realidade. Após a cerimônia, em uma festa no hotel, Rafael se viu cercado por empresários, políticos e líderes sociais. To-do's Quirium, conhecer a história do jovem herdeiro que havia revolucionado a filantropia no país. Mas seus olhos procuravam apenas uma pessoa na multidão. Ele encontrou Camila na varanda do hotel, observando as luzes da cidade. Fugindo da festa? Perguntou ele, aproximando-se. Só precisava de um momento para processar tudo isso, respondeu. Ela, há 2 anos, eu era uma simples coordenadora de projetos em um instituto pequeno. Agora estamos aqui, sendo reconhecidos nacionalmente pelo nosso trabalho. E como você se sente em relação a isso? Orgulhosa, mas também consciente de que isso é apenas o começo. Temos muito mais trabalho a fazer. Rafael se apoiou na balaustrada ao lado dela. Camila, posso te perguntar uma coisa, claro? Você seria minha namorada? Ela riu, uma gargalhada genuína que ele não ouvia há muito tempo. Depois de tudo que passamos, você me pede em namoro como um adolescente tímido? É que quero fazer tudo certo desta vez. Sempre simir nada, sem dar nada como garantido. Camila se virou para encará-lo, os olhos brilhando. Rafael, eu me apaixonei por você há meses. Estava apenas esperando você ter certeza de quem realmente é. E agora? Você acha que eu sei? Agora eu tenho certeza. Ela se aproximou dele. Você é o homem que ensina programação para crianças carentes, que passa noites acordado planejando como melhorar a vida de pessoas que nem conhece, que usa sua privilegiada posição no mundo para criar oportunidades para outros. Esse é o Rafael por quem me apaixonei. Eles se beijaram sob as estrelas, com a cidade inteira iluminada abaixo deles. Rafael se deu conta de que pela primeira vez em sua vida sentia-se completo, não porque havia encontrado o amor, mas porque havia encontrado seu propósito. E a combinação dos dois criava uma sensação de plenitude que ele nunca havia imaginado ser possível um ano depois. Rafael e Camila estavam de volta ao Instituto Esperança original, onde tudo havia começado. O local havia se transformado completamente. O galpão original agora era apenas uma parte de um complexo que incluía uma escola técnica, um centro de saúde comunitário, uma biblioteca digital e espaços para diversas oficinas profissionalizantes.
Lembram quando achávamos que consertar 10 computadores velhos era um grande projeto? Brincou Camila durante a reunião semanal da equipe. Eu lembro de ter ficado impressionado quando o Rafael conseguiu fazer 3 máquinas funcionarem. No primeiro dia, riu seu Antônio. Quem diria que ele estava escondendo tanto talento? O talento sempre esteve aí, disse Dona Maria. Ele só precisava encontrar o lugar certo para usá-lo. Rafael olhou ao redor da mesa. A equipe original ainda estava toda ali, mas agora incluía também coordenadores dos novos institutos, especialistas em educação, psicólogos, assistentes sociais e até mesmo alguns jovens que haviam crescido no programa e agora voltavam como educadores. Vocês sabem o que mais me impressiona, disse ele. Não é o número de pessoas que ajudamos ou a quantidade de recursos que movimentamos. É o fato de que cada pessoa aqui poderia estar fazendo qualquer outra coisa com sua vida, ganhando mais dinheiro, tendo mais conforto, mas escolheu estar aqui. É porque encontramos algo que não se compra, respondeu Ana, a psicóloga. Prophecy real. Após a reunião, Rafael e Camila caminharam pela comunidade São Vicente. As ruas que ele havia conhecido 2 anos antes, cheias de necessidades e desafios, agora mostravam sinais visíveis de transformação. Costas reformadas, pequenos negócios prósperos, jovens estudando em espaços públicos, crianças brincando com segurança. Às vezes eu me pergunto, como seria minha vida se você não tivesse aparecido aqui naquele dia, disse Camila, parando diante da parede onde as crianças haviam pintado um mural colorido. Você estaria fazendo a mesma coisa incrível de sempre, respondeu Rafael, talvez em menor escala, mas com a mesma paixão e dedicação. E você? O que estaria fazendo se não tivesse encontrado aquele cartão no seu carro? Rafael pensou. Provavelmente estaria em algum escritório, tomando decisões sobre negócios que não me interessam, cercado de pessoas que só se importam com o que posso dar a elas. Rico, mas completamente vazio. Você não sente falta de nada da sua vida anterior? Do que eu sentiria falta? Da solidão, da sensação de inutilidade, da certeza de que ninguém me conhecia realmente? Rafael balançou a cabeça. A única coisa boa da minha vida anterior era que ela me deu os recursos para fazer o que faço agora. Eles pararam diante da entrada do Instituto original. A placa na porta ainda dizia: Instituto Esperança Menos Transformando Vidas na Comunidade São Vicente. Mas agora havia outra placa menor embaixo: Unidade Fundadora da Rede Nacional de Desenvolvimento Comunitário. Sabe o que eu mais amo nesta história toda? Disse Camila, apontando para as 2 placas. Oakway, que começou com alguém procurando propósito para si mesmo e acabou criando propósito para milhares de outras pessoas. Rafael sorriu. Na verdade, acho que começou com alguém que já tinha propósito, você, e acabou salvando uma pessoa perdida, que nem sabia o que estava procurando. Então salvamos um ao outro. Acho que descobrimos juntos que a verdadeira riqueza não está no que você tem, mas no que você dá, e no que você constrói junto com as pessoas que ama. Eles entraram no instituto de mãos dadas. Lá dentro, o laboratório de informática estava cheio de crianças aprendendo programação. A biblioteca fervilhava com grupos de estudo. E nas salas de oficina, jovens e adultos desenvolviam habilidades que transformariam suas perspectivas de futuro. João, agora com 10 anos, correu para cumprimentá-los. Tio Rafael, tia Camila, venham ver o aplicativo que eu criei. Rafael se abaixou para observar o trabalho do menino. Era um aplicativo simples para organizar tarefas escolares, mas estava tecnicamente bem construído para alguém da idade de João. Está impressionante, João. Você tem muito talento. Sabe o que eu quero fazer quando crescer? Disse o menino, os olhos brilhando de entusiasmo. O quê? Quero criar uma empresa de tecnologia e usar ela para ajudar outras crianças como eu a aprender programação, igual vocês fazem, mas com computadores. Rafael e Camila trocaram um olhar cheio de significado. Ali estava a prova mais clara de que seu trabalho estava criando ondas que se expandiriam muito além do que eles poderiam alcançar diretamente. Tenho certeza de que você vai conseguir, João, disse Camila. E quando isso acontecer, estaremos aqui para apoiar você. Naquela noite, Rafael e Camila subiram na cobertura do prédio da fundação, onde tinham o hábito de ir quando precisavam conversar sobre o futuro. A cidade se estendia diante deles, mas agora Rafael não via apenas edifícios e luzes. Oportunidades, desafios, pessoas cujas vidas poderiam ser transformadas com o trabalho certo. Tenho uma pergunta importante para você, disse ele.
tirando uma pequena caixa do bolso. Camila arregalou os olhos. Rafael, eu sei que já conversamos sobre isso, mas quero fazer oficialmente. Ele se ajoelhou diante dela. Camila, você quer se casar comigo? Não porque sou rico, não porque posso oferecer segurança financeira, mas porque quero passar o resto da minha vida construindo coisas importantes ao seu lado. Camila começou a chorar, mas era um choro de alegria. Você realmente acha que... Precisa perguntar. Preciso ouvir você dizer. Sim, Rafael. Sim, eu quero me casar com você. Quero continuar transformando o mundo ao seu lado. Ele colocou o anel em seu dedo. Um anel simples, elegante, mas sem ostentação. Há uma condição, disse ele, sorrindo. Qual? Quero que nossa festa de casamento seja aqui no Instituto, com toda a comunidade. Sem luxo desnecessário. Apenas as pessoas que realmente importam para nós. Camila riu através das lágrimas. É claro que vai ser aqui. Onde mais seria? 6 meses depois, em uma tarde ensolarada de sábado, o pátio do Instituto Esperança estava decorado com flores simples e bandeirinhas coloridas feitas pelas crianças. Cadeiras de plástico branco formavam fileiras irregulares, ocupadas por uma mistura inusitada de pessoas. Empresários de terno sentados ao lado de mães de família da comunidade. Acadêmicos conversando com jovens ex-beneficiários dos programas do Instituto. Voluntários de todas as idades celebrando junto. Rafael estava nervoso, mas era uma nervosidade boa. Ele usava um terno simples, elegante, mas não ostensivo. Ao seu lado, seu padrinho era João, agora com 11 anos e orgulhoso de sua responsabilidade. Tio Rafael, você está pronto? Perguntou o menino, ajeitando a gravata que Camila havia ensinado ele a dar o nó. Mais do que pronto, João. Começou. Não era uma marcha nupcial tradicional, mas uma canção brasileira tocada por um grupo de jovens músicos do Instituto. Camila apareceu no final do corredor improvisado, caminhando devagar, sorrindo para os convidados que se levantaram para recebê-la. Ela estava linda, em um vestido simples, branco, que ela mesma havia escolhido em uma loja do centro da cidade. Não havia véu elaborado ou cauda dramática, apenas uma flor natural no cabelo e o sorriso mais radiante que Rafael já havia visto. A cerimônia foi conduzida por um juiz de paz que também era voluntário do Instituto nos fins de semana. As palavras eram simples, mas carregadas de significado. Rafael, disse o juiz, você aceita Camila como sua esposa? Promete amá-la, respeitá-la e apoiá-la em todos os seus sonhos e desafios? Aceito, respondeu Rafael, olhando nos olhos de Camila. E prometo usar tudo que sou e tudo que tenho para construir um mundo melhor ao seu lado. Camila, você aceita Rafael como seu marido? Promete amá-lo, respeitá-lo e apoiá-lo em sua jornada de crescimento e transformação? Aceito, disse ela, a voz firme, e prometo continuar sendo sua parceira na missão de fazer a diferença na vida de outras pessoas. Quando eles se beijaram, selado a união, a plateia explodiu em aplausos. Mas o momento mais emocionante veio depois, quando seu Antônio se levantou para fazer um brinde em nome da comunidade. Rafael e Camila, disse ele, a voz tremendo de emoção, vocês nos ensinaram que existe uma riqueza que não se mede em dinheiro, a riqueza dos relacionamentos genuínos, do trabalho com propósito, do amor que se multiplica quando é compartilhado. Obrigado por nos mostrarem que é possível usar o que temos para elevar os outros, ao invés de nos separarmos deles. A festa continuou até tarde, com comida simples preparada pelos voluntários, música e ao vivo, e crianças correndo entre as mesas. Rafael e Camila dançaram sua primeira dança como marido e mulher, no mesmo pátio onde haviam tido sua primeira conversa, profunda sobre propósito e significado. Está feliz? Perguntou Rafael, girando Camila devagar ao som da música. Completamente feliz, respondeu ela. E você? Pela primeira vez na vida, sinto que estou exatamente onde deveria estar, fazendo exatamente o que deveria fazer, com exatamente a pessoa certa. Sabe qual é a melhor parte? Qual? Isso é só o começo. Temos uma vida inteira pela frente para continuar construindo coisas importantes juntos. Rafael olhou ao redor, vendo as faces sorridentes de pessoas que se haviam tornado sua família. Crianças que ele havia visto crescer, jovens que haviam encontrado suas vocações através dos programas do Instituto, adultos que haviam descoberto novas oportunidades, voluntários que compartilhavam a mesma paixão por transformação social. 2 anos antes, ele era um homem perdido,
rico em dinheiro, mas pobre em significado. Agora ele havia encontrado a verdadeira riqueza, não apenas no amor de Camila, mas na certeza de que sua vida tinha um propósito maior. Cada dia trazia novas oportunidades de fazer diferença, novos desafios que valiam a pena enfrentar, novas conexões humanas que enriqueciam sua existência. Quando a festa estava terminando e os últimos convidados se despediam, Rafael e Camila se sentaram em um banco no pátio, observando os voluntários organizarem a limpeza com a mesma dedicação que colocavam em todas as atividades do Instituto. Tem uma coisa que nunca te contei, disse Camila, apoiando a cabeça no ombro de Rafael. Qual? No dia em que você chegou aqui pela primeira vez, eu estava passando por um momento difícil. Estava questionando se realmente fazia diferença, se todo o esforço valia a pena. E então apareceu você, com aquela sede de propósito, aquela energia para aprender e contribuir. Você me lembrou por que escolhi estar aqui. Então salvamos um ao outro mesmo. Mais do que isso, descobrimos que salvação não é algo que uma pessoa faz pela outra. É algo que construímos juntos, dia após dia, escolha após escolha. Rafael beijou o topo da cabeça de sua esposa. E agora, qual é o próximo projeto que vamos construir juntos? Camila sorriu, colocando uma mão sobre a barriga ainda não arredondada. Que tal uma nova geração de transformadores sociais? Rafael arregalou os olhos. Você está? 2 semanas, confirmou ela, rindo da expressão de surpresa e alegria. No rosto dele, pensei que seria um bom presente de casamento. Rafael a pegou no colo e a girou, ambos rindo como crianças. Quando a colocou no chão, eles se beijaram novamente, selando não apenas seu amor, mas o compromisso de criar uma família baseada nos mesmos valores que haviam descoberto juntos. Meses depois, enquanto o sol se punha sobre a cidade, Rafael estava no escritório da fundação, preparando o relatório anual de atividades. Os números eram impressionantes. Mais de 50 institutos funcionando em todo o país, milhares de famílias atendidas, centenas de jovens capacitados para o mercado de trabalho, dezenas de pequenos empreendedores apoiados para criar seus próprios negócios. Mas as estatísticas que mais o orgulhavam não podiam ser quantificadas em números. Como medir o impacto de uma criança que passou a acreditar em seu próprio potencial? Como calcular o valor de uma família que descobriu caminhos para superar a pobreza através da educação? Como quantificar a transformação de uma comunidade inteira que aprendeu a se organizar e lutar por seus direitos? Camila entrou no escritório, já mostrando os primeiros sinais da gravidez. Ainda trabalhando? Perguntou ela, se aproximando da mesa. Só terminando o relatório. Você deveria estar descansando. Descansar é para quem não tem uma rede nacional de institutos para coordenar, brincou ela, sentando-se na cadeira ao lado da mesa. Além disso, nosso bebê já está acostumado com a rotina corrida. Ele ou ela vai nascer sabendo que trabalho com propósito é parte da vida. Rafael salvou o documento e fechou o computador. Às vezes ainda não acredito que tudo isso começou com minha inquietação existencial e um cartão amarrotado encontrado no carro. Sabe o que eu acho? Disse Camila, pegando a mão dele. Acho que você estava pronto para a transformação. O instituto foi apenas o catalisador. Se não fosse aquele cartão, teria sido outra coisa. Pessoas prontas para mudança sempre encontram o caminho. E você sempre soube que queria fazer este tipo de trabalho? Não, mas sempre soube que queria que minha vida tivesse significado. Só precisei descobrir qual forma esse significado tomaria. Camila olhou pela janela, onde podiam ver as luzes do bairro São Vicente. O mais interessante é que quando você encontra seu propósito real, ele nunca para de crescer. Cada pessoa que ajudamos nos mostra novas possibilidades, novos desafios, novas formas de fazer diferença. Rafael assentiu. Lembro quando achava que sucesso era ter mais dinheiro que o ano anterior. Agora, sucesso é ver João ensinando programação para crianças mais novas, ou saber que Dona Maria abriu sua própria oficina de costura, ou receber uma carta de uma mãe contando que o filho conseguiu uma bolsa de estudos. E o melhor de tudo, acrescentou Camila, é que isso não tem fim. Cada vida transformada tem o potencial de transformar outras vidas. É um ciclo infinito de crescimento e possibilidades. Eles saíram juntos do escritório e caminharam pelas ruas do Bronx. Haviam se mudado para lá após o casamento, preferindo viver perto do trabalho e da comunidade que haviam ajudado a transformar. O apartamento era simples, mas cheio de vida e significado. Rafael, disse Camila, parando diante da casa onde morava João com a família, você se arrepende de alguma coisa?
Do quê? De ter aberto mão da vida fácil, do conforto irrestrito, da possibilidade de fazer qualquer coisa sem se preocupar com dinheiro. Rafael olhou para a casa simples, onde podia ver João através da janela, ajudando o irmão mais novo com o dever de casa. Camila, eu nunca tive vida fácil. Eu tinha vida vazia. Conforto material não é a mesma coisa que bem-estar. Agora, eu tenho as duas coisas: recursos suficientes para viver dignamente e, mais importante, um motivo para acordar todo dia empolgado. Mesmo quando acordamos às 5 da manhã para visitar um instituto em construção, a 400 quilômetros daqui, especialmente nesses dias, riu Rafael, porque sei que cada quilômetro rodado, cada hora investida, cada desafio enfrentado, está construindo algo maior do que eu. Naquela noite, deitados na cama do apartamento simples, mas aconchegante, Rafael colocou a mão na barriga de Camila, sentindo os primeiros movimentos do bebê. Em que tipo de mundo nosso filho vai crescer? Perguntou ele. Em um mundo onde os pais dele dedicaram a vida a torná-lo um pouco melhor, respondeu Camila. E um mundo onde ele ou ela vai aprender, desde pequeno, que cada pessoa tem o poder de fazer diferença na vida de outras pessoas. Você acha que ele vai entender por que escolhemos esta vida, ao invés de uma vida mais confortável? Ok. Que ele vai crescer sabendo que conforto real não vem de coisas, mas de relacionamentos significativos e trabalho com propósito. E se um dia ele quiser uma vida diferente, tudo bem também. O importante é que tenha consciência de que suas escolhas afetam outras pessoas. Rafael beijou a testa de sua esposa. Eu te amo, Camila. Não apenas porque você é incrível, mas porque você me ajudou a descobrir a melhor versão de mim mesmo. Eu também te amo, e amo a vida que construímos juntos. 5 anos depois, Rafael estava em pé diante do espelho do banheiro, preparando-se para mais um dia de trabalho. Aos 33 anos, ele parecia mais jovem do que quando tinha 28. O estresse constante de uma vida sem propósito havia sido substituído pelo cansaço satisfatório de quem trabalha por algo em que acredita. Papai, você vai comigo na escola hoje? Perguntou uma voz pequena atrás dele. Rafael se virou e viu Maria, sua filha de 3 anos, segurando uma boneca feita de retalhos, um presente das senhoras da oficina de costura do instituto. Ela tinha os olhos castanhos da mãe e a curiosidade insaciável de ambos os pais. Claro que vou, princesa. Mas primeiro o papai precisa passar no instituto para resolver umas coisas. Posso ir também. Quero ver o tio João. João, agora com 16 anos, havia se tornado um dos principais instrutores de tecnologia da rede de institutos. Sua empresa de desenvolvimento de aplicativos educacionais estava começando a decolar, e ele mantinha parceria com a fundação para criar soluções tecnológicas para comunidades carentes. Sim, sua mãe já está lá, organizando a inauguração do novo instituto. Durante o café da manhã, Rafael leu no jornal uma matéria sobre a Fundação Rafael Oliveira. O artigo destacava como a organização havia se tornado referência nacional em desenvolvimento comunitário, mencionando que o modelo criado estava sendo replicado em outros países da América Latina. Olha só, disse ele para Maria, mostrando a foto no jornal onde ele e Camila apareciam inaugurando o 50º Instituto da Rede. Papai e mamãe saíram no jornal. Por quê? Porque ajudamos muitas pessoas a aprenderem coisas novas e a realizarem seus sonhos. Como o tio João, exatamente como o tio João. Maria refletiu por um momento, com a seriedade que apenas crianças conseguem ter. Papai, quando eu crescer, também quero ajudar pessoas a realizarem sonhos. Rafael sentiu o coração se apertar de orgulho e emoção. E você vai conseguir, Maria. Mas primeiro precisa descobrir qual é o seu próprio sonho. Eu já sei qual é meu sonho. Qual? Ser igual à mamãe. Ela é a pessoa mais corajosa que eu conheço. No instituto, Rafael encontrou Camila coordenando os preparativos para a inauguração do novo centro de capacitação profissional. Ela estava grávida de 6 meses do segundo filho, mas continuava com a mesma energia de sempre. Como você consegue gerenciar 50 institutos, uma gravidez e ainda ser mãe da Maria? Perguntou ele, admirado. Da mesma forma que você consegue administrar uma fundação milionária, ser pai presente e ainda encontrar tempo para dar aulas de programação pessoalmente em 3 institutos diferentes, respondeu ela, sorrindo. Quando você ama o que faz, encontra energia que nem sabia que tinha. A inauguração foi um sucesso. Mais de 500 pessoas compareceram, incluindo representantes do governo, empresários interessados em estabelecer parcerias e, principalmente, membros das comunidades atendidas pelos institutos.
Durante seu discurso, Rafael olhou para a plateia diversa e se lembrou de como tudo havia começado. Há 7 anos, disse ele, eu era um homem perdido. Tinha tudo que o dinheiro pode comprar, mas não tinha nada que realmente importa. Não tinha propósito, não tinha conexões genuínas, não tinha a sensação de que minha existência fazia diferença no mundo. Ele pausou, procurando as palavras certas. Hoje, olhando para vocês, vendo o que construímos juntos, posso dizer com certeza que encontrei a verdadeira riqueza. Ela não está nas contas bancárias ou nas propriedades. Está nas crianças que aprendem a sonhar além de suas circunstâncias. Está nos jovens que descobrem suas vocações. Está nas famílias que encontram caminhos para uma vida melhor. Está na rede de relacionamentos baseados em apoio mútuo e crescimento coletivo. A plateia aplaudiu, mas Rafael não havia terminado. E a parte mais incrível de tudo isso é que quanto mais compartilhamos essa riqueza, mais ela se multiplica. Cada pessoa que alcançamos tem o potencial de alcançar outras pessoas. Cada vida transformada pode transformar outras vidas. Não, estamos apenas mudando o presente. Estamos plantando sementes para um futuro melhor. Após a cerimônia, uma jovem se aproximou de Rafael. Senhor Rafael, meu nome é Ana Carolina. Eu fui uma das primeiras alunas do Instituto Original, há 6 anos. Hoje sou formada em pedagogia e trabalho como coordenadora educacional em 2 institutos. Ana Carolina, claro que me lembro de você. Como está? Estou ótima. E queria agradecer, não apenas pela educação que recebi, mas pelo exemplo que o senhor e Dona Camila deram. Vocês me mostraram que é possível usar nossa posição, nossos recursos, nossos talentos para elevar outras pessoas. Você não precisa agradecer. O trabalho que você faz hoje é a melhor forma de honrar o que recebeu. É exatamente isso que quero dizer. O Senhor me ensinou que gratidão real não é só dizer obrigado, é continuar a corrente de solidariedade. Naquela noite, Rafael e Camila colocaram Maria para dormir e se sentaram na varanda do apartamento. O bairro São Vicente havia se transformado completamente nos últimos anos. As ruas eram mais seguras, as casas estavam bem cuidadas, pequenos comércios prósperos funcionavam em cada esquina. Sabe o que eu estava pensando hoje? Disse Camila, acariciando a barriga. O quê? Em como nossa história de amor é inseparável da nossa história de trabalho. Não conseguimos mais distinguir onde termina uma e começa a outra. E isso é bom ou ruim? É perfeito. Significa que encontramos parceiros verdadeiros, não apenas para a vida pessoal, mas para o propósito de vida. Rafael pegou a mão dela. Às vezes me pergunto o que teria acontecido se eu nunca tivesse encontrado aquele cartão do instituto. Você teria encontrado outro caminho. Pessoas prontas para transformação sempre encontram. Você tem certeza absoluta. Porque a inquietação que você sentia não era sobre trabalho ou dinheiro. Era sobre significado. E quando está verdadeiramente buscando significado, o universo conspira para ajudar. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, observando as estrelas. Rafael pensou em tudo que havia mudado em sua vida. Não apenas as circunstâncias externas, mas sua forma de ver o mundo, suas prioridades, sua definição de sucesso e felicidade. Camila, posso te fazer uma confissão, claro. Às vezes eu sinto que não mereço toda essa felicidade, que não fiz por merecer uma vida tão plena. Camila se virou para olhá-lo. Rafael, você abriu mão de uma vida de privilégios inquestionáveis para trabalhar todos os dias por um mundo mais justo. Usa seus recursos não para acumular mais riqueza, mas para criar oportunidades para outras pessoas. Dedica seu tempo e energia para causas que não trazem retorno financeiro, apenas a satisfação de fazer diferença. Se isso não merece felicidade, então o que merece. Mas eu só fiz o que qualquer pessoa com consciência faria na minha situação. Não, Rafael. Infelizmente, não é o que qualquer pessoa faz. A maioria das pessoas na sua posição original prefere manter o status quo. Você escolheu a transformação, mesmo sendo mais difícil, mesmo exigindo mais de você. Rafael beijou sua esposa, sentindo uma gratidão profunda por ter encontrado alguém que não apenas apoiava sua jornada, mas a enriquecia a cada dia. 10 anos após sua primeira visita ao Instituto Esperança, Rafael estava novamente em pé diante do espelho, mas desta vez se preparando para uma ocasião especial. Aos 38 anos, ele havia sido convidado para dar uma palestra na universidade, onde estudou engenharia. O tema era empreendedorismo social. Quando lucro e propósito se encontram, nervoso? Perguntou Camila, ajudando-o a ajustar a gravata. Um pouco,
Faz tempo que não falo para um público acadêmico. Você vai ser perfeito. Só seja você mesmo e conte nossa história. Maria, agora com 8 anos, estava sentada na cama, observando os pais. Papai, por que você vai falar para contar como descobri que trabalho mais importante é aquele que ajuda outras pessoas a crescerem. E eles vão querer fazer a mesma coisa que você? Espero que sim. Mas cada pessoa precisa encontrar sua própria forma de fazer diferença. Pedro, o filho de 5 anos, entrou correndo no quarto. Papai, você vai ser famoso? Rafael riu, pegou o menino no colo. Não, Pedro, vou apenas compartilhar algumas coisas que aprendi. A fama não é importante. O que importa é usar o que sabemos para ajudar outras pessoas. Na universidade, o auditório estava lotado. Estudantes de várias áreas, menos administração, engenharia, psicologia, direito, haviam comparecido para ouvir a palestra. Rafael olhou para a plateia e viu rostos jovens, cheios de expectativa e sonhos. Quando eu era estudante aqui, começou ele. Meu maior objetivo era formar, assumir os negócios da família e ganhar muito dinheiro. Era uma meta clara, simples e socialmente aceita. Ninguém questionava se era uma meta que valia a pena. Ele pausou, observando as reações. Cansei tudo isso antes dos 25 anos e descobri que não era suficiente. Não porque eu quisesse mais dinheiro, mas porque percebi que uma vida focada apenas em acumulação é uma vida vazia. Rafael contou sua história desde o início. A inquietação, o cartão encontrado no carro, a decisão de se disfarçar, o encontro com Camila, a transformação gradual de seus valores, a criação da fundação. Ele foi honesto sobre suas dúvidas, seus medos, seus erros. A pergunta que vocês devem estar se fazendo, disse ele, chegando ao final da apresentação. Como saber se vale a pena abrir mão de segurança financeira para seguir um propósito maior? A resposta é simples. Se vocês têm essa dúvida, é porque já sabem que suas vidas podem ter um significado mais profundo. Um estudante levantou a mão. Senhor Rafael, como conciliar idealismo com necessidades práticas? Todos nós precisamos pagar contas, sustentar famílias. Excelente pergunta. Não estou sugerindo que todos abram mão de carreiras convencionais. Estou sugerindo que, seja qual for sua profissão, vocês encontrem formas de usá-la para contribuir positivamente com o mundo. Um médico pode dedicar algumas horas por semana a atendimentos gratuitos. Um advogado pode oferecer consultoria jurídica para organizações não governamentais. Um administrador pode ajudar pequenos empreendedores a organizarem seus negócios. Outra estudante perguntou: como ter certeza de que estamos fazendo diferença real, não apenas nos sentindo bem conosco mesmos? Meçam o impacto. Conversem com as pessoas que vocês estão tentando ajudar. Sejam honestos sobre os resultados e estejam dispostos a adaptar seus métodos quando perceberem que algo não está funcionando. Rafael sorriu. E lembrem-se, fazer diferença real às vezes é desconfortável. Se vocês estão sempre confortáveis com seu trabalho social, talvez não estejam se desafiando o suficiente. Após a palestra, vários estudantes se aproximaram para conversar individualmente. Rafael ficou 2 horas adicionais respondendo perguntas, dando conselhos e ouvindo os sonhos e preocupações dos jovens. Uma estudante de administração disse: Senhor Rafael, meu sonho é trabalhar com microcrédito para pequenos empreendedores, mas meus pais querem que eu entre em uma empresa multinacional para ter estabilidade. E o que você acha que deve fazer? Não, eu sei. Tenho medo de decepcionar minha família, mas também tenho medo de me decepcionar. Rafael refletiu por um momento. Posso sugerir uma abordagem? Trabalhe alguns anos na multinacional para ganhar experiência e construir uma reserva financeira. Use esse tempo para estudar microcrédito, fazer trabalho voluntário na área, construir uma rede de contatos. Quando se sentir preparada e segura, faça a transição. Não é meio covarde? Não. É estratégico. Vocês jovens às vezes acham que precisam escolher entre idealismo e pragmatismo, mas as melhores soluções sociais vêm da combinação dos dois. No caminho de volta para casa, Rafael ligou para Camila. Como foi? Perguntou ela. Esses jovens têm uma energia e uma consciência social que me impressionam. Acho que o futuro está em boas mãos. Alguma pergunta interessante? Muitas, mas a que mais me marcou foi de um garoto que perguntou se eu me arrependo de não ter começado o trabalho social mais cedo. E como você respondeu? Que cada experiência da minha vida
inclusive os anos de vazio existencial, foram necessários para me preparar para o trabalho que faço hoje. Não dá para pular etapas no crescimento pessoal. Naquela noite, durante o jantar em família, Maria fez uma pergunta que pegou Rafael de surpresa. Papai, você era uma pessoa ruim antes de conhecer a mamãe? Por que pergunta isso, Maria? Porque hoje você falou que era vazio e só pensava em dinheiro. Rafael escolheu as palavras cuidadosamente. Eu não era uma pessoa ruim, Maria, mas também não era a melhor versão de mim mesmo. Às vezes precisamos passar por experiências difíceis para descobrir quem realmente queremos ser. Ivok descobriu. Ainda estou descobrindo. Todos os dias aprendo coisas novas sobre mim mesmo e sobre como posso ajudar outras pessoas. Pedro, sempre prático, perguntou: Papai, nós somos ricos ou pobres? Rafael e Camila trocaram um olhar divertido. Que você acha, Pedro? Acho que somos ricos porque temos casa, comida e vocês têm trabalho. Mas não somos ricos igual aquelas pessoas na televisão que têm piscina e carro grande, e isso te incomoda? Pedro pensou por um momento. Não, eu gosto da nossa casa e gosto que vocês trabalhem ajudando pessoas. É mais legal do que ter piscina. Maria concordou. Eu também. Meus amigos da escola sempre falam sobre as coisas que os pais deles compram, mas eu gosto de falar sobre as coisas que vocês fazem. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Rafael e Camila se sentaram na varanda, como faziam quase todas as noites. Era um ritual que haviam mantido ao longo dos anos, um momento para conversarem sobre o dia, os projetos, os sonhos. Sabe, o que me impressiona, disse Camila, observando as estrelas, como nossa vida se tornou exatamente o que sempre sonhamos, mas de uma forma que nunca poderíamos ter imaginado. Como assim? Quando éramos jovens, eu sonhava em fazer diferença no mundo. Você sonhava em ter uma vida significativa. Conseguimos os dois, mas através de um caminho que nenhum de nós poderia ter planejado. Rafael assentiu. Ivid, se alguém me dissesse, Kangzanos, que eu largaria os negócios da família para trabalhar com desenvolvimento comunitário, eu acharia que a pessoa estava louca. E se me dissessem que eu me casaria com um milionário que largaria tudo para ser trabalhador social, eu riria na cara da pessoa. Eles ficaram em silêncio confortável por alguns momentos. Rafael pensou em tudo que haviam construído juntos: a fundação, os institutos, a família, a comunidade de pessoas dedicadas a fazer diferença no mundo. Camila, você tem algum arrependimento? Nenhum. E você? Só um. Qual? De não ter te conhecido antes. Camila riu, mas não teria funcionado. Você precisava estar pronto para a transformação. E eu precisava estar segura do meu próprio caminho. Nos conhecemos no momento certo. Você tem razão. Como sempre, nem sempre. Mas aprendemos a crescer juntos, a questionar nossas próprias certezas, a apoiar um ao outro nas dúvidas. Rafael pegou a mão de sua esposa. Qual você acha que será nosso próximo desafio? Preparar nossos filhos para serem pessoas conscientes e comprometidas, sem impor nossas